Denúncias de assédio eleitoral triplicaram em 3 dias do Ministério Público do Trabalho do Paraná. O estado lidera o ranking de registros no país. As informações foram confirmadas pela assessoria do órgão na última sexta-feira. Na última sexta-feira eram 9 denúncias registradas no MPT e ontem o número já chegava a 29. Os registros foram feitos contra empresas e também empregadores. Em todo o país, o MPT já registrou 169 denúncias de assédio eleitoral nas eleições. A região sul foi a que mais registrou casos de assédio eleitoral, 79 no total. Os 3 estados do sul também ocupam a primeira, segunda e terceira colocação no ranking, sendo o Paraná o campeão de denúncias. As denúncias aumentaram depois do Ministério Público do Trabalho no Paraná expedir recomendações às associações comerciais e também industriais e às federações e sindicatos patronais para que elas orientassem empresas e empregadores para adotarem providências no sentido de coibir o assédio eleitoral. E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe agora no RN Opinião o procurador do Trabalho e coordenador do Grupo Especial de Atuação Finalística de Assédio Eleitoral do MPT Paraná, Anderson Luiz Corrêa da Silva. Boa tarde, procurador. Muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o estado. Antes de mais nada, é preciso saber como o MPT está acompanhando essas denúncias. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer a gente estar aqui hoje com vocês. Nós estamos muito preocupados com a situação que está se apresentando, especialmente no nosso estado, né? Como você bem disse aí, infelizmente o estado do Paraná está liderando, né, essa corrida em glória, né, do maior número de denúncias sobre assédio eleitoral. A região sul como um todo, né, mas o estado do Paraná em especial liderando isso. Nós começamos a receber essas denúncias ainda antes do primeiro turno, mas depois do segundo turno, com o acirramento da disputa eleitoral e a grande polarização política, que é de conhecimento de todos, nós começamos a perceber um aumento significativo das denúncias e também da gravidade, não só o número, né, a gravidade das denúncias, né, e não é só no Paraná, é no Brasil todo. Procurador, boa tarde para o senhor. Tirando duas dúvidas, na verdade, em uma. Que tipo de denúncia é classificada como grave, como o senhor disse aí? E existe alguma região aqui do estado em que as denúncias estão muito mais intensas? Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, é importante esclarecer que o assédio eleitoral não é uma conduta única, né? Não, às vezes não é um pedido de voto escancarado para determinado candidato ou uma proibição absoluta de que o empregado vote em determinado candidato. Às vezes isso é velado, né? E nós temos casos aqui de empresas que ameaçam veladamente seus trabalhadores de que, se eles não votarem em determinado candidato, ou se determinado candidato ganhar ou deixar de ganhar a eleição, eles vão perder o emprego. Às vezes o patrão, né, o empregador, não fala isso com todas as letras, mas isso fica muito bem subentendido, né, de que se o determinado candidato da preferência do patrão ganhar, o trabalhador vai perder o emprego, porque ele vai fechar postos de trabalho, porque ele vai reduzir a produção, porque o Brasil vai falir, porque isso, porque aquilo. E, na verdade, os destinos da nação estão na mão do povo, né? A Constituição nos diz que todo o poder emana do povo, e o povo tem que exercer o direito ao voto de forma absolutamente livre. E na relação de emprego, né, nós não estamos falando de duas pessoas iguais, né, que atuam, que discutem em pé de igualdade. O patrão, ele está numa posição acima, né? O empregado, ele é subordinado do patrão. Então é por isso que o patrão não pode, né, forçar o trabalhador, exigir que o trabalhador vote no candidato de sua preferência. E aqui é muito importante dizer, né, seja qual for o candidato, né, nós, Ministério Público do Trabalho, nós não temos lado na eleição. A nossa instituição é uma instituição de Estado, e nós não estamos de um lado ou do outro nessa eleição. Nós estamos no lado da Constituição e das leis, que exigem que o exercício do voto por todas as pessoas, sejam empresários, sejam trabalhadores, exerçam o seu direito de votar livremente em quem quiserem. Tá certo, esse é o procurador do Trabalho, Anderson Luiz Corrêa Silva, que está liderando um grupo que acompanha essas denúncias de assédio eleitoral. O MPT, procurador, já está discutindo com algumas empresas a forma de se buscar uma solução para isso?
Quando um caso chega até nós, ele é distribuído a um dos procuradores do trabalho, né? Então, aqui no estado do Paraná, nós temos 10 unidades do Ministério Público do Trabalho, e cada unidade é responsável por uma região do estado. Então, chega uma denúncia pelo nosso site, ela é distribuída para uma dessas unidades e é distribuída para um colega, né, um procurador desse local, e aí o colega ele tem independência funcional para decidir o que ele vai fazer. Mas o que normalmente a gente faz é apurar se aquela denúncia é verdadeira ou não, porque pode ser que não seja verdade, né? E se houver elementos de prova suficientes de que ocorreu o assédio eleitoral, o procurador do trabalho ele tem a opção de chamar esse empregador para discutir um acordo extrajudicial, que nós chamamos de termo de ajustamento de conduta, que é um acordo que quem cometeu o ato ilícito firma com o Ministério Público, se comprometendo a deixar de fazer aquilo, a não mais fazer aquilo, a não mais praticar aquela conduta ilícita, sob pena de multa. E aí, dependendo da gravidade do que aconteceu, o procurador pode exigir, juntamente com esse TAC, que o empregador que cometeu o ato ilícito pague uma indenização, que aí vai ser, pode ser uma indenização por dano moral individual, que aí o dinheiro favorece os trabalhadores que foram vitimados pelo assédio, e também por indenização por dano moral coletivo, que nós chamamos, que é uma compensação à sociedade por um ilícito de proporções graves. E aí esse dinheiro, essa indenização, ela é revertida para a sociedade em forma de projetos sociais, né, que beneficiem a coletividade de trabalhadores. Procurador, uma dúvida que me surgiu aqui enquanto o senhor falava dessa questão dos patrões contra os empregados. Existe também o caso de um empregado, um funcionário de uma empresa, fazer esse tipo de assédio eleitoral para aquele ou esse lado? Existe também a possibilidade desse tipo de denúncia? A pergunta é muito boa. Eu só esqueci de complementar na pergunta anterior que o procurador do trabalho não é obrigado a fazer o acordo, né? Então, o procurador pode ingressar imediatamente, se for comprovado o assédio eleitoral, ele pode ingressar imediatamente com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho, pedindo para que o Poder Judiciário condene aquele empregador a deixar de praticar a conduta ilícita e, eventualmente, pagar indenizações individuais ou coletivas. E agora, respondendo à tua pergunta, que é realmente muito boa, difícil alguém me perguntar sobre isso, quando nós falamos de assédio moral, que é o gênero, né, do qual a espécie é o assédio eleitoral, nós dizemos no assédio moral que existem dois tipos, basicamente, que é o assédio moral vertical e o horizontal. O assédio moral vertical é aquele que é dirigido do patrão para o empregado. E também, eventualmente, pode ser do empregado para o patrão, mas que é muito raro, né? O normal é que seja do patrão para o empregado. Esse é o vertical. Mas existe também um assédio moral horizontal, que é quando o empregado assedia empregado. E o patrão, ele tem o dever de manter aquilo que nós chamamos de meio ambiente do trabalho sadio. Então ele não pode permitir que o meio ambiente do trabalho da sua empresa, enfim, né, ali do local de trabalho, seja contaminado, né, com esse tipo com algo que possa causar danos aos trabalhadores. E o assédio moral horizontal também é condenável e o patrão também pode ser responsabilizado se ficar comprovado que ele permitiu o assédio moral horizontal. Nós podemos usar isso como analogia ao assédio moral eleitoral também, né? O ambiente de trabalho não é um ambiente de disputa política em que trabalhadores são assediados porque votam ou deixam de votar em determinado candidato, né? Então, embora seja raro, mas em tese, nós também poderíamos investigar uma conduta de assédio moral horizontal, que é quando um trabalhador assedia outro, né, para votar no seu candidato de uma forma agressiva, indevida. Lógico que uma conversa entre empregados da empresa, uma conversa respeitosa, expondo ideias, é lógico que o Ministério Público não vai intervir numa situação dessa, né? Mas se isso tomar uma proporção a ponto de contaminar o ambiente de trabalho e o patrão não adotar as medidas necessárias para que não haja assédio nem vertical, nem horizontal, nós podemos atuar para responsabilizar esse patrão. Procurador do Trabalho, Anderson Luiz Corrêa da Silva. Procurador, tem várias perguntas da nossa audiência. Uma delas é o seguinte: o empresário não pode falar a realidade para o seu funcionário? E aí, é importante debater isso, procurador, porque alguns empresários têm aí, com base no mercado econômico, alguns receios, né, de que esse ou aquele candidato ganhar pode ser melhor ou pior para o mercado. Os bancos de investimento, por exemplo, lançam notas sobre isso. Como então o empregador tem que fazer para
informar isso aos seus empregados? Do receio dele, por conta do mercado, se esse ou aquele ganhar, o mercado pode ir melhor ou pior. Todo brasileiro tem o direito de expor as suas ideias sobre política, economia, sobre qualquer assunto, desde que não ofenda direitos de terceiros. Então, o patrão, o empregador, ele pode usar as suas redes sociais pessoais, ele pode discutir com seus amigos política, ele pode dizer que o candidato A ou o candidato B é melhor, porque vai ser melhor para a economia, porque vai ser melhor para o trabalhador, porque vai ser melhor para seja o que for. Esse é um direito sagrado de todo brasileiro, né? Nós temos liberdade, a Constituição nos garante liberdade de consciência e liberdade de expressão. Só que, quando você usa essa liberdade para reunir os seus trabalhadores, que são subordinados a você, e fazer ameaças, ainda que veladas, de que se eles votarem no candidato que eu não gosto, eles vão perder o emprego, o Brasil vai pro buraco, etc. e tal, isso é assédio eleitoral, porque, como eu falei na pergunta anterior, a relação entre patrão e empregado é diferente de uma relação entre pessoas iguais. Quando você tem um amigo, você está discutindo política com um amigo seu, são dois iguais discutindo política. Então eles vão discordar, eles vão brigar, eles vão dizer que o candidato A é melhor, o candidato B é melhor. Isso é o exercício da democracia. Tem que ser assim, é necessário que haja essa discussão para a sociedade amadurecer politicamente. Mas o patrão não está no mesmo nível do trabalhador. O trabalhador é subordinado a ele. Por isso que quando o patrão reúne os seus empregados, seja presencialmente, virtualmente, ou publique lá no e-mail da empresa, no portal da empresa, que todo mundo tem que votar no candidato A, no candidato B, isso nós já consideramos assédio eleitoral, porque excedeu a liberdade de expressão e a liberdade de consciência política e ingressou num outro campo que é igualmente importante, que é a liberdade de consciência de cada cidadão brasileiro de poder escolher livremente o seu candidato de preferência. O candidato de preferência do trabalhador pode ser o mesmo do patrão, não tem problema nenhum. O problema é quando o patrão impõe, ainda que veladamente, que todos devem votar no candidato de sua preferência. Procurador, aqui uma pergunta que chega no nosso WhatsApp, que é o 41 98418 1071, 41 98418 1071, final do telefone 9920, está perguntando o que é considerado prova num caso de assédio eleitoral. Olha, isso é tão variável, né? Então a gente, às vezes é fácil de provar porque tem um vídeo. Nós tivemos um caso no Pará que tinha um vídeo gravado que o patrão, que era um fazendeiro, né, falando, reuniu todos os empregados da fazenda, dizendo, ó, tem que votar no fulano de tal, porque se vocês não votarem no fulano de tal, o Brasil vai falir, porque se vocês votarem no fulano de tal e o fulano de tal ganhar no primeiro turno, eu vou pagar R$200 para cada um. Isso é compra de voto também, né? Isso também é crime, né? E aí fica fácil provar porque tinha o vídeo, né? E daí não tinha como contestar. Nem sempre vai ter o vídeo, né? Então aí a gente vai usar os meios convencionais de prova. A gente vai ouvir testemunhas, a gente vai verificar um print de uma mensagem de texto. Mas assim, se eu pudesse resumir, eu diria o seguinte: a prova testemunhal é uma prova válida. Então nós no Ministério Público do Trabalho, a gente só vai poder fazer alguma coisa efetivamente, né, para coibir a conduta ilícita, se nós provarmos, né? E a prova testemunhal é uma prova válida no direito. Sempre foi, né? Procurador, para terminar, tem aqui perguntas também sobre os sindicatos. Há relatos de vários sindicatos que estão fornecendo sua estrutura sindical, né, que é paga aí pela contribuição dos trabalhadores, para fazer campanha para determinados políticos. Como é que o MPT enxerga isso? Aí foge um pouquinho da nossa atribuição, né, porque aí já não existe uma relação de subordinação de emprego, né? As entidades sindicais, tanto patronais quanto de trabalhadores, é natural que elas tenham uma convicção política e apoiem determinados candidatos. Então, é diferente o tratamento que nós vamos conferir a uma empresa que tem trabalhadores e o patrão está assediando os trabalhadores, obrigando, constrangendo a votar em determinado candidato. É diferente de você dizer que o sindicato patronal, por exemplo,
tem uma posição política, está expondo essa posição política para os seus associados. Eu não vou tratar essas duas situações da mesma forma, tanto seja o sindicato patronal, seja o sindicato de trabalhadores, né? Não sei se os ouvintes sabem, né? Existem sindicatos dos dois lados, né? Tem o sindicato de quem emprega, o sindicato da empresa, e tem o sindicato do trabalhador. A entidade sindical, por natureza, ela tem uma posição política mais definida e defende, né, politicamente uma posição que vote no candidato A, no candidato B, e aí fica mais difícil da gente dizer que isso está errado, porque aí, até porque foge da atribuição do Ministério Público do Trabalho, porque aí não há relação de emprego, né? Mas na empresa, quando há empresa, cooperativa, seja o que for, né? Se há empregados subordinados, aí sim nós atuamos, né, no Ministério Público do Trabalho para coibir a prática do assédio moral, do assédio eleitoral. Você está ouvindo a entrevista com o procurador do Trabalho, Anderson Luiz Corrêa da Silva, aqui no RN Opinião, e tem na nossa live mais uma pergunta, procurador, rapidamente, só para a gente deixar claro aqui para o nosso ouvinte, o empregado pode fazer uma denúncia anônima, porque ele diz aqui, como o empregado faz uma denúncia sem ter medo de ser demitido? Pode. No nosso site, nossa página mpt.mp.br, tem um bannerzinho, um link chamado Denuncie. A pessoa clica, seleciona o estado e aí vai abrir vários campos para ele descrever a denúncia, ele vai avançando, vai preenchendo os campos e chega no final, ele tem a opção de se identificar ou não. Ele pode fazer a denúncia se identificando, mas solicitando o sigilo, ou simplesmente ele não precisa se identificar. Pode escrever qualquer nome lá, não precisa nem preencher esse campo, na verdade, e aí a denúncia é anônima. É lógico que se a denúncia vier de forma mais completa, com mais elementos, inclusive com a identificação de quem está fazendo a denúncia, ainda que pedindo sigilo, facilita um pouco a vida de quem vai investigar. Porque às vezes a gente precisa conversar com a pessoa para compreender melhor o que está acontecendo. E às vezes a pessoa não se identifica e a gente fica com dificuldade, né, de saber o que está acontecendo, a gente vai demorar mais, né? Então, assim, o trabalhador pode fazer a denúncia, ele pode se identificar e pedir sigilo. Ele marca lá um quadradinho no formulário de denúncia de que ele quer o sigilo, e aí o nome dele vai ficar protegido na investigação, né? Ninguém vai poder consultar, mas se o empregado realmente estiver com muito, muito medo de dizer quem ele é, ele não precisa se identificar. Tá certo, esse é o procurador do Trabalho e coordenador do Grupo Especial de Atuação Finalística de Assédio Eleitoral do MPT Paraná, Anderson Luiz Corrêa da Silva, que gentilmente falou com os ouvintes da Jovem Pan em todo o estado do Paraná. Obrigado, procurador. Até a próxima. Eu que agradeço, foi uma honra e um prazer. Boa tarde.